A minha cultura pode atrapalhar a eu entender a Bíblia? Será que aonde o contexto e o momento em que eu estou vivendo, será que influencia no meu modo de entender a palavra de Deus? Vamos ver isso hoje? O título da meditação e da lição de hoje é A Bíblia e a Cultura. Queremos começar lembrando o texto do apóstolo Paulo ao livro de Hebreus, que fala de fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Assim, se você tem fé, Deus vai aceitar a sua adoração. Vamos ver hoje uma passagem do apóstolo Paulo, onde ele prega pela primeira vez aos gregos e como que ele agiu diante da cultura dos gregos. Ao falar de Deus e da Bíblia, será que ele desprezou a forma de adoração, os seus cultos pagãos? Como ele introduziu a palavra de Deus? Vamos ver? Livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. O verso é o verso 16 em diante, que diz assim. É uma história comprida, mas para a gente entender o texto. E é bom que você também lê a palavra de Deus aí, ok? Abra aí a Bíblia em Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertavam na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Verso 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E ele responde, continua: Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre ela,
a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e o limite de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. A filosofia da cultura grega. Foi assim que Paulo usou essa ilustração nesse texto bíblico. E a pergunta é: como o contexto cultural diversos influencia a maneira de avaliar a importância de ideias diferentes? E assim vamos olhar, e assim olhamos, como o contexto ajudou aqueles homens a entenderem quem é Deus. E percebam que eles já o adoravam mesmo sem saber quem é Deus de verdade. Até que apareceu alguém para explicar, usando a cultura de adoração deles. E percebe que Paulo não desprezou a adoração aos outros deuses, mas ele destacou o Deus Criador acima de todos os outros deuses. E para quem entende, começa a perceber que todos os outros deuses podem ser desprezados quando nós realmente conhecemos quem é Deus. O conhecimento da cultura do Oriente Próximo é útil para compreender algumas passagens bíblicas. Por exemplo, a cultura hebraica atribuiu a um indivíduo a responsabilidade por atos que ele não cometeu, mas permitiu que ocorressem. Por essa razão, os escritores da Bíblia comumente acreditavam a Deus como tendo executado ativamente o que no pensamento ocidental ele permitia ou não evita que aconteça. Um exemplo disso é o endurecimento do coração de Faraó. Percebem que Deus, no pensamento do Oriente Médio, ou próximo, ou principalmente dos judeus, para eles tudo era Deus quem fazia acontecer ou permitia que acontecesse. A cultura também levanta algumas questões hermenêuticas importantes. A Bíblia é condicionada culturalmente e, portanto, relacionada apenas a essa cultura naquilo que ela declara? Ou a mensagem divina concedida em uma cultura específica transcende essa cultura específica e fala a todo ser humano? O que acontece se nossa experiência cultural se torna o fundamento e a prova decisiva para a nossa interpretação das Escrituras? Exatamente no verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação.
Nesse verso, o apóstolo Paulo apresentou uma perspectiva interessante sobre a realidade que muitas vezes é negligenciada quando lemos esse texto. Ele declarou que Deus fez todos nós a partir de um só. Embora sejamos culturalmente muito diferentes, de acordo com a Bíblia, há um elo comum que une todas as pessoas, apesar de suas diferenças culturais. E isso porque Deus é o Criador de toda a humanidade. Nossa pecaminosidade e necessidade de salvação não se limitam a uma cultura. Todos precisamos da salvação oferecida a nós pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Embora Deus tenha falado às gerações específicas, Ele cuidou para que as futuras gerações que leriam a palavra de Deus entendessem que essas verdades vão além das circunstâncias locais e limitadas em que os textos da Bíblia foram prescritos. Paralelamente, pense na álgebra. A álgebra foi criada no século IX d.C. em Bagdá. Isso significa, então, que se as verdades e esses princípios desse ramo da matemática estão limitados apenas àquele tempo, lugar e cultura? Evidentemente que não. O mesmo princípio se aplica às verdades da palavra. Embora a Bíblia tenha sido escrita em um local, em um ambiente, em uma cultura diferente da nossa, ela se aplica a todos, em todos os lugares, em todas as culturas. E para entendê-la, nós precisamos usar a nossa cultura para usar alguns exemplos em que temos. E veja como Jesus fez isso. Quando Jesus veio, ele veio no contexto judaico. E o seu maior público e ouvinte no início eram todos judeus. Por isso que ele usou parábolas que fosse de comum conhecimento cultural da época. Por exemplo, a parábola do semeador. Ele falava para agricultores. A parábola da vinha. A parábola da oliveira. Como ele comparava o reino de Deus. As histórias que ele contava tinham a ver com a cultura local. Agora, imagine Deus hoje. Se Deus viesse hoje, Ele ia usar histórias ou parábolas que fossem dos nossos dias hoje. Imagine Ele comparando o reino dos céus. Que exemplo Ele podia contar hoje na nossa cultura ou nas culturas pós-modernas? Pense. A Bíblia, ela ultrapassa os limites de um município, de um estado, de um país. Porque a Bíblia fala de um Deus, como o apóstolo Paulo diz, que criou a todos, em todos os lugares. É isso que nos torna comuns. E para entendermos a Bíblia, precisamos entender o contexto histórico em que estamos inseridos hoje. E como aplicar os princípios bíblicos dentro da nossa cultura. Que Deus te abençoe, que você pratique a palavra de Deus e coloque Deus acima de toda e qualquer cultura ou tradição. Que você tenha um bom dia, que Deus cuide de você e de sua família, e eu quero, para isso, estender uma bênção sobre você e seu lar. Pai querido e eterno, com mãos estendidas agora eu peço uma bênção sobre essa pessoa que dedicou um tempo agora para ouvir e ver essa meditação na Tua Palavra. Pai querido, eu quero de forma especial clamar que o Senhor cuide desta família, cuide deste lar,
É provável, Pai, que esteja nesta hora um pai de família preocupado com seu filho que está doente. É provável que nessa hora, Pai, esteja uma esposa preocupada com seu marido que está no leito de cama. É provável, Pai, que nessa hora existe uma mãe que está preocupada com seu filho perdido em drogas, em vícios. Pai, é possível que nessa hora existe um marido e uma mulher que estão passando uma dificuldade em seu casamento. Pai, com as minhas mãos estendidas, eu peço que sua mão, sob a minha mão, possa derramar uma bênção sobre esta pessoa que necessita de um auxílio nesta hora para amenizar o seu sofrimento. Toque nesta ferida, Senhor, tanto física quanto espiritual ou mental, e ajude essa pessoa a encontrar-se com o Senhor neste dia, nesta semana, antes que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha um bom dia. Maranata.